Saudações a todos os meus alunos aí do curso de instalações hidrossanitárias. Saudações também aos internautas que estão me dando a oportunidade de conhecer o meu canal no YouTube, de perceber alguns vídeos aí. Hoje eu vou, de forma tímida aqui, até solicitar aos meus alunos, se estiverem gostando dos vídeos, aos internautas também, aos estudantes de engenharia aí de qualquer lugar do nosso imenso Brasil, para dar uma curtida aí no site, né? Para dar um like, um gostei, tá? Se inscreve aí no canal para ficar legal, como diz o Lucas Neto, que meus filhos assistem, né? Então, deem uma curtida, deixem algum feedback se vocês estão gostando, se gostam do estilo da aula, tá bom? Se não gostam, também podem falar, que eu sou bem aberto para essas coisas, à vontade, tá certo? Então, a gente está iniciando hoje a sexta parte, como você está vendo ali nos slides, de instalações prediais de água fria. Essa é a última parte e, na verdade, em relação aos semestres anteriores, é a novidade, né? Eu tinha esse tema como uma palestra, ele não estava incorporado ao curso e agora eu resolvi incorporá-lo ao curso como a sexta aula. Adaptei, demorei alguns dias trazendo do modelo de slide que eu tinha para esse modelo, inclusive esse modelo vai passar a ser nos próximos semestres o modelo de slide que eu vou utilizar, eu vou adaptar todos os outros arquivos para esse modelo. Por quê? Porque esse modelo tem uma maneira mais fácil de fazer o que eu quero, que é colocar os slides com bem menos texto, com mais infogramas, com mais gráficos, com mais imagens, tá? E que essas imagens sejam referência para o assunto que eu vou discutir. Então vamos lá, começando aqui sem mais delongas a parte de medição individualizada. Então, como surge a medição individualizada? Até onde ela é obrigatória, até onde ela é opcional, até onde eu tenho incentivo para colocar, para individualizar a medição de água do meu condomínio, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Então a gente vai ver aqui um histórico a respeito das legislações, tá? Então eu começo colocando esse histórico a nível mundial, tá? Vejam que na Europa eu tenho aqui países como a Alemanha, como Portugal e como a França. Na América do Sul eu tenho países aí como a Colômbia e o Peru, tá? Vejo que na Alemanha eu tenho como obrigação, por lei, aí tinha o número da lei, eu tirei porque não é necessário, né? Em edificações com mais de uma família, então a obrigação é essa, tá? Em novas edificações para mais de uma família. Em Portugal, também em edificações com mais de uma família, eu tenho essa obrigatoriedade. Na França, 300 mil prédios de apartamentos já foram novos, né? 300 mil novos prédios, novas construções já foram feitas. E eu tenho aí, em relação ao projeto de prédios similares, eu tenho aí 20% de economia no consumo de água. Então, a gente vai perceber que a principal razão, uma das principais razões para eu instituir a medição individualizada nos condomínios é a redução do consumo, tá? Aí eu tenho outras vantagens, como redução na inadimplência, a questão da justiça financeira, ou nesse caso talvez até caiba aí a expressão justiça social, porque na verdade você passa a pagar apenas pelo que você consome, você não paga rateado igualmente com outros condôminos, pagando a mais do que o que você consome, porque outro vizinho consome mais, tá? Então você passa a ter essas causas aí como causas para institucionalização da medição individualizada. Na Colômbia, nas 3 maiores cidades daquele país, Bogotá, Cali e Medellín, é obrigatória a construção de edificações já com sistemas de medição individualizado em edificações multifamiliares, tá? Então, seja isso daí em condomínios verticais, seja em condomínios horizontais, tá? E no Peru, medidas adotadas já há mais de 15 anos, prevendo a medição individualizada, ok? No Brasil nós temos aqui um histórico que nós vamos fazer uma linha do tempo para entender melhor como a coisa aconteceu no Brasil. Veja só, tudo começa lá em 1994, no Paraná, com a Lei 10.895, que vai desde julho de 94. Então essa lei, a primeira observação que eu faço é que é uma lei estadual, tá? E nós vamos perceber o seguinte, legalmente falando, a obrigação
a obrigação do abastecimento de água é municipal, tá? E aí, quando a gente for percorrer a linha do tempo, a gente vai perceber que esse daqui é o único estado que legislou a respeito disso. Quer dizer, é a única lei estadual. Todas as outras leis que nós vamos ver daqui para frente são leis municipais. Por quê? Porque, por exemplo, a concessionária é o ente que busca o incentivo pela medição individualizada. É ela que vai ganhar com seus dimensionamentos, com seus processos, com seus métodos, tá? Ela vai ter uma economia, consequentemente o Estado também vai ter uma economia. O Estado, que eu digo, é o ente público, né? A municipalidade, consequentemente o Estado e o país, tá? Então, é a única lei estadual que tem, mas veja, é a primeira de todas. Então, o Paraná ele se difere das outras 26 unidades da federação, né? Dos outros 26 estados, e 25 mais o Distrito Federal, pela existência dessa lei. Portanto, lá no Paraná, todas as cidades, consequentemente, são abarcadas por isso daí, uma vez que o Estado tá? Passando disso, 5 anos depois, em 1999, Vitória do Espírito Santo cria sua lei. Veja que é uma legislação municipal, tá? Porque o abastecimento de água é obrigação do município e não do Estado, tá? Então, Vitória do Espírito Santo fez sua lei. Aqui nessa linha do tempo, eu tratei de colocar apenas as capitais, ok? Eu não coloquei outras cidades, mas nós temos aí várias outras cidades, né? Ou, colocando melhor, algumas outras cidades que também avançaram para esse sentido da medição individualizada. É o caso de Guarulhos, é o caso de São Carlos, Campinas, São Paulo e algumas outras cidades. Se você for pegar um apanhado de todas as cidades do Brasil que já legislaram para a individualização, nós não vamos ter aí uma quantidade muito grande de cidades. Nós vamos ter aí a maioria das capitais, tá? A maioria, se não todas, mas a maioria das capitais e algumas outras cidades que não são capital, tá bom? Então veja, e aí eu caminho um pouquinho mais. No ano 2000, um ano depois, Aracaju, Sergipe. Só que essa lei teve uma certa controvérsia, porque essa lei depois foi invalidada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, pelo TRF5, tá? Então, teve essa invalidação aí, uma questão jurídica envolvendo essa lei, tá? E aí, eu caminhando um pouco mais para 2002, nós tivemos aí Recife. E aí, Recife, eu quero que vocês prestem um pouco de atenção, porque Recife, 2002, portanto, você diz assim, olha, aqui não há pioneirismo, né? Recife só veio 8 anos depois da primeira, que foi uma legislação estadual. Mas se você prestar atenção, olha o que é que eu tenho na minha linha do tempo aí, ó. Na verdade, Recife só veio legislar a respeito disso em 2002, mas Recife implantou a medição individualizada através do incentivo, tá? Através de incentivo, não da obrigatoriedade, desde 1994. Tá? Então, Recife, nesse caso, é quem tem o pioneirismo junto com o Estado do Paraná, mas em termos de legislação municipal, é quem tem o pioneirismo da medição individualizada. Por quê? Por qual motivo Recife resolve fazer isso daí? Porque em 1994, nós tivemos aí um problema muito sério no Nordeste. Fortaleza também foi tomada por esse problema de um apagão hídrico, seca, né? Então, houve por conta desse apagão hídrico, né, o pioneirismo, e houve, na medida que você foi executando novos projetos com medição individualizada, uma economia de 30% no consumo de água. Portanto, Recife, na verdade, em termos de legislação municipal, é quem traz aí esse pioneirismo, tá? E aí tem algumas questões interessantes, tá? Aqui nós temos um hidrômetrozinho só para indicar o seguinte: SMC é Sistema de Medição Globalizada, na verdade convencional, né? Esse C aí é de convencional, que é o tradicional, até poderia também chamar de SMT, Sistema de Medição Tradicional, Sistema de Medição Convencional, né? Também posso chamar de Sistema de Medição Global, onde eu tenho uma única medição, um único hidrômetro, né? Um hidrômetro que a gente chama de hidrômetro global, para o prédio. E a nova, né, proposta, que é o Sistema de Medição Individualizado.
Então, o que é que essa lei traz? Essa lei traz, olha só que interessante, em termos de incentivo à lei ou até de forçar a barra para que você converta o passe, né, do sistema de medição convencional para o individualizado, o seguinte: se o meu sistema for convencional, antigo, a responsabilidade pelo hidrômetro, pela instalação, pela aferição, pela compra, né, é da concessionária, como nós já temos em qualquer lugar do Brasil. No sistema de medição convencional é dessa forma, né? Você constrói sua edificação e do cavalete para dentro, ou seja, do alimentador predial em diante, é que a responsabilidade é do proprietário. Do cavalete para trás, a responsabilidade é da concessionária. Quando você implanta, de acordo com essa lei em Recife, a medição individualizada, a responsabilidade passa a ser do inquilino. Ou seja, lá acontece o seguinte: eu tenho um edifício de 10 pavimentos, cada pavimento com um morador, com um apartamento, tá? Então eu vou ter, além de um hidrômetro lá no começo, porque eu tenho áreas comuns, né? Eu tenho piscina, eu devo ter ali um salão de festa que tem banheiro, que consome água, eu devo ter torneiras ali para regar jardim, alguma coisa assim, né? Eu devo ter o banheirinho da guarita e por aí vai. Então eu tenho um consumo que é de uso comum, né, que é coletivo, que portanto deve ser rateado de forma igual para todos, tá? E eu tenho o consumo de cada apartamento. Então como é que eu faço? Eu faço o seguinte: se a minha conta deu R$12.000, tá? E a conta de cada apartamento, hipoteticamente, deu R$1.000 a conta. Então eu pego os R$10.000, que é a soma dos 10 apartamentos, né? R$1.000 vezes 10. Pego o total que deu 12.000 e subtraio. O que sobrar, R$2.000, vai ser rateado no condomínio porque é de área comum, tá? Mas veja que esse rateio, a forma como esse rateio acontece, fica a critério do condomínio, que é o que ele deixa aqui. A responsabilidade é o usuário. Então, se você quiser dividir tudo em partes iguais, você divide, e aí fica isso a critério do condomínio. Ou seja, a concessionária, ela vai ler aquele medidor global, tá? Agora, como que isso vai ser rateado pelas medições individuais de cada um, fica a critério do condomínio. Então eu faço uma observação aqui, eu sugiro você que anote isso no papel. Medição individualizada, pessoal, é um nicho de mercado sensacional, tá? Você tem aí 1 zilhão de condomínios antigos que tem viabilidade técnica para que você possa fazer a conversão do sistema global ou convencional para o sistema individualizado. E mesmo quando você não sabe se tem viabilidade técnica, você pode fazer uma consultoria, um estudo de viabilidade técnica e ainda assim ganhar com isso. Então hoje você tem empresas que trabalham exclusivamente com a individualização de medição, tá? Que é pegar sistemas globais, sistemas convencionais e converter para sistemas de medição individualizado, tá? Então é um nicho de mercado bem legal. Então o que é que eu sugiro que você comece conhecendo? Dê uma lida em algumas dessas leis, baixe aí aleatoriamente 2, 3, 4. Nenhuma delas é uma lei grande, todas elas são leis de meia página, 1 página, a maior tem 4 páginas, se eu não me engano, Distrito Federal, não lembro bem, tá? Então, algumas colocam a responsabilidade em função para o usuário, né? Outras colocam para a concessionária. Então, existem algumas diferenças a respeito de como essas leis vigoram, tá? Por exemplo, outra diferença que varia muito de uma lei para outra é que uns dizem edifícios multifamiliares, como foi falado aqui. Outros dizem residenciais e ou comerciais também, tá? Desde que tenha viabilidade técnica e tal, tá? Bom, ok? Então, uma vez esclarecida essa questão da responsabilidade, da questão da variação de uma lei para outra, vamos para frente, né? Então, passado 2002, aí começou 2003, Curitiba, né? A capital do estado do Paraná legislou também nesse sentido. Então, Curitiba aí já tem, nós estamos em 2020, já tem 17 anos que vigora essa lei da medição individualizada. Então, todos os novos condomínios, né, verticais, todas as novas edificações, elas de 2003 para cá, elas teriam que ter sido construídas já na medição individualizada, tá certo? Aí você caminha 2005, opa, 2005 está vermelho. Por quê? Porque vamos lá,
2005 eu tenho aqui, em primeiro lugar, Distrito Federal. E eu coloquei Distrito Federal de vermelho porque eu tenho aí uma questão, ó. Ele obriga também a conversão de prédios já existentes. Lembra? Isso aqui foi em 2005, tá? Já existentes, tá? Salvo comprovada inviabilidade técnica. Então, duas coisas. Primeira observação. Ele é o único que obriga que você passe a converter todos os prédios antigos existentes de medição globalizada para medição individualizada. É a única legislação, né, que é uma legislação distrital, é uma lei distrital, né? O Distrito Federal é um negócio interessante. O Distrito Federal, ele legalmente ele equivale a um estado, tanto é que nós temos, por exemplo, o Senado Federal composto por 81 senadores, que são 3 de cada estado, né? Então são 3 de cada estado e 3 do Distrito Federal, que equivale a um estado. Tanto é que o Distrito Federal tem um governador distrital, governador do Distrito Federal, não tem um prefeito, mas o Distrito Federal é um quadradinho ali que tem o tamanho de uma cidade, né? Então eu digo que é uma cidade com porte e legislação, ou seja, com status de estado, né? E aí, professor, então o que são as cidades satélites, né? Como Asa Norte, né? Na verdade, Asa Norte não, Brasília é uma cidade satélite, né? Uma cidade como Guará, como Taguatinga, Águas Claras, todas aquelas cidades satélites que a gente escuta nas letras das músicas do Legião Urbana, por exemplo, são bairros, né? Mas são bairros, mas que equivalem, né? Que têm o status de uma cidade, tá? Então, o Distrito Federal ele é um pouco difícil de entender para quem não foi lá em função dessa questão, tá? Então, é uma lei distrital, mas que ocupa ali o tamanho de uma cidade. E é a única até hoje que obriga a conversão dos sistemas já existentes para medição individualizada, tá certo? E aí ele coloca o seguinte, ele dá também aí um salvo-conduto, uma exceção. Salvo comprovada inviabilidade técnica. Então, tem prédios, o seguinte, o que é inviabilidade técnica? Eu até coloco, tá? Questão da viabilidade técnica em outro slide, mas pode ser que seja impossível fazer, tá? Ou pode ser que, por exemplo, seja tão cara a conversão, que a economia que eu teria a partir da conversão, ela ficaria muito abaixo do custo que eu teria para converter. Então, eu tenho aí uma situação de inviabilidade técnica, tá? Então, aí, na legislação, tem elencando lá, em legislação específica, como que se define aí, como que se percebe uma inviabilidade técnica, tá? E ele coloca prazo também. Ele colocou um prazo lá em 2005 para que em 5 anos as edificações se convertessem à medição individualizada. Hoje, em Brasília, muitas dessas edificações não conseguiram se converter ainda. Então, não é uma coisa tão simples, nós vamos perceber isso aí, tá? Além de Brasília, naquele ano, outras 2 grandes cidades. São Paulo, também, com a Lei 14.018, e Fortaleza, uma em junho, outra em novembro, tá? E aí eu faço uma observação aqui, ó, sobre Fortaleza. Ó. Eu coloquei uma notícia, tá, do portal do Governo do Estado, que diz o seguinte, CAGES estabelece padrão para medição individualizada de água em condomínios. Eu vou ler rápido aqui para a gente ter uma noção de como que a coisa é feita para a gente discutir. Ó. Para aderir à medição individualizada, o síndico, o representante legal do imóvel, precisa contratar uma empresa qualificada para fazer as adaptações e implementações dos hidrômetros individuais. No primeiro momento, a empresa fará um estudo técnico para ser apresentado numa Assembleia Geral do condomínio, né? Para ver custo, para ver tudo isso, funcionamento. A convenção do condomínio, olha só, quem é que vai decidir, discutirá a aprovação da medição individualizada. Somente depois de aprovada a Assembleia do condomínio, a prefeitura vai agir, tá? Então veja como é que o condomínio entra nisso. Então quem for trabalhar com isso tem que dar uma lida na Lei Geral dos Condomínios, tem que entender como é que funciona isso, tá? No segundo momento, o síndico vai ter que enviar para a CAGES um dossiê contendo as seguintes documentações. A ata da Assembleia Geral, descrevendo a aprovação de individualização, a documentação completa do síndico, incluindo sua ata de posse,
porque o síndico vai ter responsabilidade nisso, tá? A documentação completa dos condôminos, como RG, CPF, comprovante de residência, o termo de compromisso de medição individualizada assinado pelo síndico, o requerimento para medição individualizada assinado por todos os condôminos, sem exceção, tá? Além de uma ART, de uma anotação de responsabilidade técnica do CREA, que comprove a autenticidade da obra, e as notas fiscais dos hidrômetros comprados. Além disso, os hidrômetros devem ser encaminhados à CAGES. Então ele está dizendo aqui o seguinte: a responsabilidade pela compra do hidrômetro, nesse caso é de quem? Anote aí e me diga na aula, tá? No encontro virtual. A responsabilidade é de quem? É da concessionária ou é do condomínio, tá? Agora, os hidrômetros vão ser encaminhados à CAGES para serem devidamente aferidos, o que vai gerar um documento a ser incluso nesse dossiê, tá? Que vai para a prefeitura. Após esse processo, a CAGES fiscaliza a obra a fim de assegurar que tudo está feito conforme a norma, para só então dar início ao cadastramento das inscrições pessoais de cada condômino, ou seja, vai gerar a ligação predial de cada um, independente, tá? Depois de cadastrados, a primeira cobrança individual deverá ser emitida no prazo de 60 dias, tá? Depois da obra concluída e tal, olha aí então como é que funciona, tá? Volta. Então passou Fortaleza, São Paulo, aí lá em 2006 nós temos mais uma que é Natal, né? Natal, Rio Grande do Norte. 2009 nós temos aí Salvador, na Bahia, é uma lei, eu li essa lei toda, bem legal também, bem completa. E em 2016, finalmente, nós temos uma lei nacional, tá? 2016, Brasil, estabelece diretrizes para o saneamento básico, para tornar obrigatória a medição individualizada nas novas edificações. Olha só, entra em vigor após 5 anos de sua publicação. 17, 18, 19, 20, 21. Tá? Então, já vai estar entrando em vigor essa lei. Então, todas as novas edificações vão ter que ter, finalmente em 2016 foi feita essa lei nacional, né? Vão ter que ter medição individualizada, ok? Aí você pergunta assim, professor, a UFESA, né, o nosso campus, fica em Mossoró. Em Mossoró tem legislação? Não, não tem. O que existe em Mossoró, são diretrizes internas da CAERN, tá? Para quem não é do Rio Grande do Norte, a CAERN é a concessionária de abastecimento de água do Rio Grande do Norte, para que edificações a partir de 3 pavimentos elas tenham incentivo para vir a ser construídas na medição individualizada, mas a obrigatoriedade municipal não há, tá bom? Para frente. Essa daqui é uma matéria da época, de 2016, onde o Temer assina a lei que obriga a medição individualizada de água em condomínios, ok? Então, vamos para frente. Beleza. Ainda falando sobre o Brasil, nós temos o seguinte. Por qual motivo muitas empresas optam por ainda não converterem ou não fazerem novos projetos aí, na verdade, em não converterem a medição global para medição global ou convencional para medição individualizada. Então vamos lá. Primeiro, uma relação aqui de causa e efeito. Ele acredita que o sistema de medição individualizada não vai influenciar na venda. Ele acredita que o que vai influenciar na venda é a qualidade do material, porcelanato, esquadria, a área do imóvel, a localização, mas ele acredita sinceramente que a medição individualizada não vai influenciar na venda. Eu entendo o pensamento deles, é um pensamento novo. Muitas vezes quando você compra um imóvel, e isso, eu acho que isso é um fato, mas é um achismo meu, é até engraçado falar assim, mas eu acho que é um fato. Eu acho que a pessoa, quando vai comprar um imóvel, na maioria das vezes ela está ali deslumbrada, entusiasmada, ela só está vendo as coisas boas, ela não consegue ainda, naquele momento, prever os problemas que há num condomínio. Problema de vaga de garagem, problema de vazamento, problema de conta, problema de inadimplência, problema de cachorro, de barulho, de piscina, de churrasco. São muitos problemas que há em condomínios, né? Eu tenho essa lista fácil na minha mente porque eu já morei em condomínio vertical e vivi todos esses problemas, tá? Então, ele acredita sinceramente que a medição individualizada não atua
não influencia a venda. Então, ele, portanto, acha que não há aí uma relação de causa e efeito nisso. Uma outra questão é que ele acredita que o sistema de medição individualizada é muito mais caro do que o convencional. Então, ele acredita que não vale a pena converter a medição individualizada para a medição convencional, tá? E um terceiro motivo é cultural, né? Sabe aquela coisa assim, você está numa festa ali, existe até uma frasezinha sobre isso, que é esse exemplo que eu estou dando, e aí começa a tocar, a banda começa a tocar uma música boa, animada, mas o salão está vazio e ninguém está dançando, né? Aí você diz assim, ó, basta o primeiro casal ir dançar para os outros também irem dançar. Todo mundo tem a vergonha ali, constrangimento talvez, de ser o primeiro, né? Então isso é uma questão cultural. E eu coloco aqui, ó, as empresas muitas vezes preferem que o mercado incorpore a mudança. Por exemplo, em Fortaleza, como em Mossoró, em Natal, aconteceu uma coisa interessante. Há alguns anos atrás, os estacionamentos de shopping centers, de grandes shopping centers, não eram cobrados, né? E aí, de repente, começou de forma muito tímida ali e com muito preconceito sobre a ideia, por parte da população, a população torcia o nariz, com razão, ninguém quer pagar a mais, né? Pelo pagamento do estacionamento, né? Então, o primeiro shopping que fez isso foi visto ali, talvez, de certa forma, como vilão, né? Como ambicioso demais. Mas aí os outros shoppings ficaram ali que nem mineirinhos, né? Não, vamos esperar o segundo, o terceiro, depois quando a cultura estiver incorporada a gente faz. Então muita empresa pensa assim, tá? Então muita gente pensa assim, não vamos fazer isso ainda, vamos ver como é que fica, vamos esperar como é que o mercado se comporta. Então tem essa questão cultural e tem essas três razões principais, além de outras também, obviamente, que são motivos para a não implantação da medição individualizada. Mas a adoção de medição individualizada parece realmente ser uma tendência, né? Está caminhando, porque é uma coisa que realmente acontece. Briga de condomínio, porque você está pagando a água pelo vizinho, é muito chata e marca demais quem vive isso, tá? Então, passando ainda para frente, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma questão antagônica, né? Eu tenho aqui duas ideias que brigam. Então aqui eu tenho uma ideia quebrada que não deu certo, né? Que foi a imposição de uma lei. Então vejam que os lugares que trabalham a imposição de uma lei não deram certo, tá? Onde foi tentado impor uma lei para converter o sistema de medição individualizado, ou então pelo menos teoricamente, acredita-se que essa imposição não dá certo, porque muitos não vão ter ainda a cultura, muitos não vão ter ainda a viabilidade técnica, inclusive, para fazer funcionar ali por força de lei, por obrigação. Então, como é que as concessionárias trabalham? As concessionárias trabalham através da motivação, via mecanismos legais, como incentivo à redução tarifária ou redução de impostos, tá? Essa é a maneira como as prefeituras, como essas legislações têm sido feitas, tá? Bom, outro aspecto importante ainda é a questão da viabilidade técnica, que eu havia comentado 2 slides anteriores. Então eu coloquei aqui uma imagem que eu encontrei na internet, estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, né? Então o estudo de viabilidade técnica, ele tem ali uma lógica, ele tem ali um padrão e ele deve analisar várias coisas, né? Umas mais, outras menos, mas uma análise ambiental, uma análise técnica, socioeconômica, sensibilidade, a definição dos cálculos e cálculo dos benefícios, os projetos de engenharia, a análise financeira, a interpretação dos indicadores de rentabilidade, se a interpretação foi feita corretamente, para ver se realmente é viável, a comparação custo-benefício, né? Muitos são inviáveis tecnicamente por conta disso, e a definição e cálculo dos custos. Então, um estudo de viabilidade técnica tem que ser feito, e se for aferido a viabilidade técnica, a edificação vai ser convertida, tá? Suquinho de limão. Para frente. Bom, visão geral de um sistema de medição individualizado, tá? A abreviatura de SMI é Sistema de Medição Individualizado. Então, veja, eu tenho aqui um sistema convencional, porque para eu apresentar para vocês o novo, o individualizado, eu tenho que apresentar primeiro o comum, tradicional, o antigo, né? Que passa a ser antigo, tá? Onde eu tenho
aqui um reservatório, aqui eu tenho o subsistema de distribuição interna, né? Onde eu tenho um barrilete. Esse barrilete divide para várias colunas. Cada coluna ela caminha para um ambiente daquele apartamento. Então vejam que aqui eu tenho um apartamento onde eu tenho 2 suítes, um lavabo, cozinha, área de serviço e banheiro de serviço, né? Para eu abastecer esse apartamento aí, que talvez tenha aí um apartamento comum de 90 a 120 metros quadrados, de 3 quartos, sendo 2 suítes e uma não suíte, mas tem um lavabo, eu tenho aí 6 colunas, né? Uma para cada ambiente sanitário, tá? E aí eu tenho um medidor, que não aparece nessa imagem, mas é um medidor global lá, antes do prédio, fora do prédio, né? Na área comum, ok? Esse daqui é o sistema de medição convencional. Eu coloquei essa imagem que eu tinha lá aqui, só para lembrar que isso aqui é o sistema de medição convencional, e trouxe aqui algumas características desse sistema para vocês. Primeiro, dificulta a colocação dos hidrômetros de modo que seja possível a medição do consumo de cada unidade separadamente, né? Quando eu tenho, esse é o grande problema da conversão da medição convencional para a medição individualizada, né? Eu tenho todo um subsistema de distribuição interna já feito para não caber ali colocar um hidrômetro para cada apartamento, ou seja, eu tenho que refazer todo esse sistema de distribuição interna, todo, tá? A boa notícia é que até a tubulação de recalque eu não preciso refazer nada, mas da caixa d'água para frente eu preciso refazer toda e qualquer tubulação, tá? Então, eu tenho aqui uma pergunta. Nesse caso, uma das formas de se propor uma medição individualizada para uma edificação que possua uma instalação convencional é a instalação de um hidrômetro em cada ambiente, um no banheiro, um na suíte, outro na outra suíte, outro no lavabo, outro na cozinha. Será que eu tenho que colocar vários hidrômetros, tá? Efetuando-se a minha conta a partir do somatório das contas de cada hidrômetro, isso aí seria um absurdo. Então o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui o seguinte, ó, que para ele aproveitar essa tubulação, esse subsistema de distribuição interna, conforme ele está, ele teria que colocar um hidrômetro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e a minha conta será a soma dessa conta, desses 6 hidrômetros. Aí, quer dizer, eu teria que fazer 6 leituras para obter uma conta. Imagina um prédio desse aí com 200 apartamentos. Ia ter 200 vezes 6 hidrômetros. Quer dizer, isso é irracional, isso não existe. Então, por que eu coloquei esse absurdo aqui? Porque não é viável, é incoerente você pensar em converter do sistema convencional para o sistema individualizado sem ter que alterar esse subsistema de distribuição interna. Não dá. Então, para você converter, você tem que realmente alterar todo esse projeto do subsistema de distribuição interna, tá? Dê tchau, querida, para todas essas colunas e ramais como eles estão agora. Eu vou ter que ter um novo projeto, tá? E aí, após o pensamento do nosso amigo aqui, pensador, né, que está com o óculos quebrado de tanto pensar, eu pergunto, o que vocês acham do pensamento dele? Essa solução se aplica a condomínios novos e em reformas de condomínios já existentes? Não, condomínios novos não é o caso. Eu vou fazer um novo projeto, esse projeto nem existe, né? Agora, para condomínios existentes, isso é um absurdo, né? Eu tenho que realmente, quando for pensar num projeto de conversão ou de adaptação de SMC para SMI, eu tenho que alterar todo o subsistema de distribuição interna. Esse sim é o pensamento correto, tá? Bom, e aí eu apresento para vocês a medição individual. Veja que legal. Do reservatório eu tenho uma tubulação que você até pode chamar de barrilete, né? Mas que ela desce para uma coluna única, aonde para esse pavimento aqui, para o quinto, sexto pavimento, eu tenho aqui o meu medidor, o meu hidrômetro e a partir daí um ramal que atende todo mundo. Note que uma das características do sistema individual é que eu reduzo muito a minha quantidade de colunas, né? Mas eu aumento aí o meu ramal, né? E aí eu coloco um hidrômetro para aquele apartamento. Professor, então aqui eu tenho um hidrômetro em cada pavimento. É obrigatório no meu sistema um hidrômetro em cada pavimento? Isso aí é um assunto que a gente vai ver mais no final dessa aula aqui, tá?
Mas a resposta de antemão é não. Na verdade, isso aqui nem prático é. Imagina uma leitura dessa que vai ser feita pelo leitorista da concessionária, uma leitura visual, ou seja, manual, braçal. O cara vai ter que subir no 6º pavimento de elevador, aí ele faz a leitura, desce pela escada para o 5º, faz a leitura, desce pela escada. Se esse prédio tiver 30 pavimentos, como é que fica? E se ele tiver 30 pavimentos e 8 apartamentos por pavimento, como é que fica? Né? Então, no que antes o leitorista nem subia, ele lia lá na frente um único sistema global, ele agora vai ter que ler vários. Se isso aqui for responsabilidade da concessionária, né? Mas e se for responsabilidade do condomínio? Aí o condomínio vai ter que ter alguém, um funcionário, para ser o leitorista. Sim ou não? Isso é uma pergunta que eu quero que vocês me respondam lá no encontro virtual. Porque se isso acontece, como é que a concessionária vai saber se aquela leitura está correta? Se a concessionária não está sendo fraudada por esse funcionário ou por esse condomínio? Eu quero discutir isso com você no encontro virtual, tá? Vamos para frente. Características do sistema individualizado. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Possíveis impactos no orçamento, tá? Possíveis impactos no orçamento. Ou seja, eu não estou falando aqui de vantagem ou desvantagem, eu estou falando de característica, tá? Então, ou seja, eu vou ter, além de um gasto com uma obra, tá? Eu vou ter possíveis impactos, como por exemplo a leitura, tá? Posso ter que pagar alguém, até alguém da concessionária, via concessionária, para fazer essa leitura. Eu posso ter que implantar um tipo de leitura mais cara, que seja mais automatizado, como leitura remota, que é o futuro da medição individualizada. Na verdade já é presente da medição individualizada, tá? Mas o futuro é você caminhar para que toda medição individualizada seja de forma remota. Nada de medição visual, onde o leitorista vai ter que ir em medidor por medidor. Isso daí é passado, isso aí é a idade da pedra. É igual máquina de escrever, tá? Bom, olha só, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho aqui uma gaveta, né? Uma pasta onde eu tenho vários arquivos bem organizados. Então essa imagem aqui remete à organização. Por que eu coloquei essa imagem? Porque diz aqui, ó, a distribuição das colunas vai ser por apartamento e não por ambiente. Ou seja, eu tenho uma única coluna que tem um ramal para o apartamento inteiro. Tá? Então isso vai fazer o quê? Isso vai facilitar a minha leitura, ok. Mas olha aqui, ó, isso pede um maior rebaixo do forro, porque eu vou ter uma quantidade de tubulações ali de ramais maior. Né? Então eu vou ter que rebaixar o forro para caber mais essas tubulações, para poder esconder essas tubulações. Então tem essa questãozinha, tá? Outro, veja que aqui eu tenho um edifício bem bacana, bem bonito, né? Prováveis impactos na estética. Por isso a questão deve ser tratada desde o projeto de arquitetura, tá? Por quê? Porque a gente vai perceber que para eu fazer a medição individualizada, se eu, por exemplo, optar por colocar todos os hidrômetros lá no térreo, ora, eu vou ter que subir uma tubulação para cada apartamento. Uma tubulação para cada apartamento. Não vai mais poder ser coluna única e ramifica. Eu vou ter que ter uma coluna para cada apartamento. E aí, se eu tiver muitos apartamentos ao longo do meu prédio, eu vou ter que precisar de um lugar, um shaft grande para colocar essas colunas. E isso ocupa espaço. E espaço influencia o quê? Na forma, na geometria do prédio. Influencia, portanto, na estética. Né? Então, por isso que isso deve ser tratado. A medição individualizada, ela não obrigatoriamente por lei, mas ela necessariamente deve ser tratada desde a concepção, desde o projeto de arquitetura. Tá? Ela não deve ser, primeiro pensa no projeto de arquitetura, para depois, quando chega lá na instalação hidrossanitária, que vai depois do projeto de arquitetura, depois do projeto de estrutura, pensar nisso. Não. No briefing inicial do que você quer para a sua obra, no projeto de arquitetura, você já tem que passar isso para o escritório de arquitetura. Ok? Quarta característica. Aqui eu tenho um hidrômetro. Está muito claro que eu tenho um hidrômetro. Né? Então essa característica tem a ver com os hidrômetros. Olha só. Os hidrômetros possuem limitações de vazão, inviabilizando, por exemplo, a utilização de válvulas de descarga nos vasos. Estes pedem grandes vazões. Tá? Então eu passo a ter um problema aí. Mas, professor, eu não entendi. A gente vai perceber aqui, tem alguns slides que tratam só sobre hidrômetro, tá? E os hidrômetros, eles são dimensionados em função da vazão.
tá? A gente vai ver no slide que não existe hidrômetro residencial, hidrômetro industrial, embora culturalmente se fale isso, não existe isso, tá? Na verdade se fala em hidrômetro industrial porque você tem aí um hidrômetro que consegue medir uma vazão maior, tá? E os hidrômetros residenciais, chamados residenciais, são aqueles que trabalham com vazão menor para a população pequena, né? O tamanho de uma família e tal, ou um prédio, o tamanho de algumas famílias. Então os hidrômetros, eles são dimensionados em função da vazão. Então é lógico que se você tem uma leitura, uma medição individualizada, você vai ter um hidrômetro só para sua casa, vai ser um hidrômetro menorzinho de todos, né? Ocorre que muitas vezes, para a sua válvula de descarga, você precisa de uma quantidade de água rápida ali para repor. Já falei isso sobre a diferença entre válvula de descarga e caixa de descarga. Ou seja, você precisa de uma vazão grande, que é a reposição de um certo volume de água de imediato, num ΔT tendendo a zero, tá? E muitas vezes, esses hidrômetros não permitem essa vazão rápida. Então, você tem duas soluções. Ou compra um hidrômetro mais caro, que encarece o seu imóvel, tá? Encarece a sua obra, ou você não adiciona válvula de descarga, você adiciona caixa de descarga, tá? Então, tem essas interferenciazinhas que você tem que conhecer a questão, tá? Então, isso aqui é uma interferência que a colocação da medição individualizada pode vir a ter no teu projeto. E por último, eu coloquei aqui uma imagem, onde nessa imagem eu tenho vários e vários hidrômetros num só lugar. Olha que legal, o sonho de consumo de todo leitorista da concessionária. Veja o que é que tem escrito aqui. A necessidade de área comum para colocação de colunas de água fria, de hidrômetros, de receptores para sinal de rádio, tá? Para medição remota, ou para Wi-Fi, tá? E da infraestrutura necessária para viabilizar a medição remota desses hidrômetros. Podem haver interferências, como por exemplo, quadro de eletricidade, luz e força, o quadro de energia, né? De incêndio, telefone, quadro de telefone, né? De internet, e aí vai, certo? Então quer dizer, aqui o que é que entra no meu conceito? O mesmo conceito que eu já tinha para concessionária de energia, que é um lugar onde eu tenho o quadro de luz, onde eu tenho vários relógios da concessionária de energia, eu também vou ter vários relógios, isso aqui também é chamado de relógio, da concessionária de água. Relógio, medidor, hidrômetro, tá? Então, pode ser que numa questão de adaptação, de conversão, eu não tenha um espaço para colocar isso aqui, porque os espaços que eu tinha já estão colocados as outras coisas que já foram feitas do projeto. Lógico que se trata de um novo projeto, né? De uma obra que vai ser iniciada, aí eu já prevejo esse espaço aí, tá? Então eu tenho aí essas características da medição individualizada. Vantagens da medição individualizada. Reduz a inadimplência, tá? Por que reduz a inadimplência? Vamos lá. Essa questão está ligada a outras questões que tem aqui. Então, reduz o desperdício, reduz o consumo. Eu vou explicar para vocês, tá? Imagina um prédio onde eu moro só, tá? Mal consumo água, passo o dia trabalhando, almoço na rua, mas eu tenho um vizinho que é lá, marido, mulher, 3 filhos, uma nora, eu tenho um neto que mora lá, eu tenho um cunhado que mora lá e um sogro que mora lá comigo, né? E ainda tenho um cachorro e um gato, né? Então o consumo de água que eu tenho ali é enorme, certo? Só que esse consumo de água, se um consome 1.000, o outro consome 100, isso daí vai ser dividido, somado, 1.100, dividido meio a meio, 550. Né? Então, muitas vezes, esse valor aí, ele não consegue ser pago por algumas famílias. Por quê? Porque eu tenho aí um consumo excessivo de outros, porque sabem que o excesso dele vai ser rateado pelos outros. Né? Então, na hora que eu tenho uma medição individualizada, primeiro, eu vou ter como consequência uma redução do consumo, tá? Por quê? Porque eu agora vou ser responsável sozinho pelo que eu consumo. Então, se eu consumia 1.000, eu não vou mais consumir 1.000, porque se eu estava pagando 550, agora eu vou pagar 1.000. Então, eu vou tentar reduzir isso daí. Então, o consumo cai. E segundo, o consumo de água não vai ser mais rateado na conta do condomínio. Vai ser um boleto gerado ou pela concessionária ou pelo condomínio para mim, meu, né?
Então, reduz aí a inadimplência do condomínio por causa disso, tá? Reduz e muito, certo? Essa é uma característica. Outra característica, vamos agora girar no sentido anti-horário, né? Para a gente fugir de padrões. Outra característica, aqui eu tenho uma bomba, tá? Uma bomba que é a bomba que puxa lá do reservatório inferior para o reservatório superior. E nessa imagem eu coloquei uma curva da bomba, está escrita aqui Power Consumption, que é a curva P2, que é a curva do consumo de energia elétrica da bomba. Então, por que essa imagem tem a bomba e a curva do consumo de energia elétrica da bomba? Porque eu reduzo o consumo de energia elétrica da bomba. Então, está escrito aqui, reduz o consumo de energia elétrica, por quê? Porque uma vez que eu vou consumir menos água, porque agora eu passo a ter autorresponsabilidade pelo que eu consumo, porque eu pago pelo que eu consumo, eu não vou mais precisar bombear tanto. Né? Se eu não vou mais precisar bombear tanto, eu tenho aí uma redução, como consequência, uma redução no consumo de energia elétrica da bomba. Então, olha aí, além de eu reduzir o consumo de água, eu reduzo também aí o consumo elétrico, tá? Terceiro, reduz o desperdício de água, consequentemente as contas. Ora, pessoal, você desperdiçava porque aquela família que estava consumindo 1.000 perceberam que não precisava consumir 1.000. Ela só precisava consumir 800 ou 700, então reduziu aí 20, 25, 30%. Né? Então você tem uma redução no desperdício, ok? Devido à autorresponsabilidade que os condôminos passam a ter, principalmente os que consumiam mais que eram os que desperdiçavam. Quarta característica, uma rápida identificação de vazamentos. Sabe o que é que eu estou dizendo aqui, pessoal? Estou dizendo o seguinte, ó, se antes eu tinha um cliente, eu tinha um condômino que tinha um vazamentozinho, mas que ele estava deixando porque ele não estava com dinheiro ou não estava querendo fazer aquele serviço na hora para tirar aquele vazamento. E se aquele vazamento representava R$500, mas dividido ali entre todos os condôminos, ele caladinho, ele pagava só R$50 a mais, ele preferia pagar só R$50 a mais e não fazer o serviço. Agora com a medição individualizada, ele não vai pagar só, se o vazamento é dentro do ramal dele, ele não vai pagar os 50, vai pagar os 500. Então ele vai ter agora o incentivo, ou seja, ele vai ser forçado a consertar aquele vazamento rápido. Então, cada morador vai ser mais vigilante dentro do seu ramal com relação aos vazamentos. Porque ele não vai querer pagar nada a mais, ele vai querer economizar, ele vai ser muito mais responsável. Né? Então isso é uma característica. E finalmente, reduz o volume efluente de esgotos, com benefícios ecológicos, ambientais, econômicos também. Né? Você está consumindo menos água, você vai gerar menos esgoto também. Tá ok? Então essas aí são algumas das vantagens do sistema de medição individualizado. Bom, se eu tenho vantagens da medição individualizada, eu tenho desvantagens da medição global, que é a medição convencional. Então vejam que aqui as desvantagens não são da individualizada, são da convencional, tá? Então começando, aqui eu tenho clientes, tá? Não permite que os clientes sejam cobrados pelo que consumiram, tá? Tem um errinho aqui. Não a desvantagem, peraí, deixa eu ver se eu estou interpretando bem. Não permite que os... verdade. Não permite que os clientes sejam cobrados por aquilo que eles consumiram. Eles vão ser cobrados por uma média. Isso é uma desvantagem. Porque se você consome menos do que a média, você está sendo cobrado pelo que o vizinho está consumindo. E se você consome mais do que a média, você está ali, em outras palavras, tendo um incentivo para consumir mais, porque você não está pagando pelo que você consome mais. Então vai haver meio que uma concorrência psicológica para ver quem consome mais do que a média. Porque quem consome mais vai achar que está ganhando porque está pagando menos. Mas na verdade todos estão perdendo. Uma outra característica, olha aqui, ó, água cortada, né? A ligação pode ser cortada, se houver inadimplência, se não houver pagamento, se todo mundo não conseguir pagar, você pode ter um corte da água, tá? Outra, aqui eu tenho contas do condomínio, né? Então vejam lá, ó, a conta é rateada com todos os apartamentos, o que não é legal, pelas razões que eu já falei. Quem consome menos está pagando mais, tá? Outra, aqui eu tenho um morador puxando nas costas toda a inadimplência. O que é que ocorre com a inadimplência? A inadimplência é o seguinte, quem não mora em condomínio vai saber isso agora. Se a taxa do condomínio é 1.000, tá? 1.000, e está se devendo aí
e 3 moradores, cada um paga 100, 5 moradores estão inadimplentes, 5 moradores estão inadimplentes, devendo R$100 de cada mês durante 2 meses. 5 moradores estão inadimplentes há 2 meses, devendo R$100 em cada mês, ou seja, devendo R$200. Então, esses 5 moradores que devem R$200, juntos devem R$1.000. Então, esses R$1.000 entram para o passivo, entra como dívidas, tá? E ele vai ser dividido entre todos os moradores. Entre todos os moradores, tá? Então, se são 10 moradores, você pega esses R$1.000, divide por 10, acrescenta mais R$100 à sua conta. Então, se a sua conta antes era 100, ela agora vai ser 200. Professor, mas pera lá. O morador, então, vai ser ressarcido no dia que o inadimplente pagar e se tornar adimplente. Ele vai ser ressarcido pelo que ele pagou pelo inadimplente? Vai não. Essa é a grande justiça dos condomínios. Vai não. Então, na verdade, o justo paga pelo pecador. O adimplente paga pelo inadimplente no condomínio. É por isso que existe tanta briga de condomínio. Tá? Então, você literalmente tem o adimplente carregando nas costas a inadimplência. Ele paga por quem não paga, literalmente. Tá? Então, o que é que ocorre? Os bons pagadores respondem pelos bons pagadores. É isso que ocorre no condomínio. Tá? Qualquer dúvida sobre isso, encontro virtual, vocês me perguntam. Ok? E, finalmente, aqui eu tenho a justiça que é cega, né? Só que a justiça aqui, onde esses prazos deveriam estar iguais, eles estão pendendo para um lado, né? Então, alguma coisa está descalibrada aí, está errado. Os clientes que economizam pagam pelos que consomem mais água. Tudo isso é desvantagem da medição convencional, tá? Bom, passando para frente. E aí eu tenho um tópico que vai falar sobre a redução no consumo de água. Olha, pessoal, aqui eu tenho uma imagem só para ilustrar do que é que eu estou falando. Olha, mudanças de hábito. E aqui eu tenho máquina de lavar, torneira da cozinha, torneira da pia do lavabo, lava-louça, banho, escovação de dentes, barba. E aqui eu tenho uma imagem que ilustra como se dão as diferentes formas de consumo numa casa. Tá? E aí eu venho para cá, ó. Corrige-se a distorção gerada pelas diferentes faixas de consumo que existem entre unidades habitacionais no mesmo edifício. Aquilo que eu falei, pessoal. O cara que mora só, ele não consome aqui fazendo almoço, ele não consome aqui banho, se ele tomava... Quem mora lá toma 4 banhos por dia em casa, ele só chega em casa à noite, toma um banho de manhãzinho quando sai, um à noite, ou só uma noite quando chega. Ele consome bem menos, né? Então, na hora que eu converto para... ele não faz almoço, ele dificilmente até lava roupa na casa dele, ele leva para lavar roupa numa lavanderia ou na casa dos pais dele, talvez aí, né? Então, eu tenho uma correção de uma distorção feita, né? Segundo o Coelho, há uma redução na faixa de 30% do consumo global dos edifícios e essa redução é superior a 50% na conta individual de cada condomínio. Olha só, por que na conta global, que inclui a área comum, não muda muito? Porque o consumo da área comum não vai ser afetado pela medição individualizada, né? Mas sim o consumo da área individual, que ao fazer a conta global, considera a área comum mais a área individual. Então o consumo é 30%. Mas na área individual chega a ser 50% na redução. Então, vale muito a pena. Esses são argumentos que você que vai ter sua empresa de conversão de sistema de medição individualizada vai usar para o seu síndico, vai usar na Assembleia do Condomínio quando você for visitado para vender sua proposta. Tá? Bom, passando aqui para frente, ainda nessa ideia de redução de consumo, eu tenho uma sequência de fatos aqui. Olha o que é que eu tenho aqui. Ó. Aqui eu falo aqui de valores morais, né? Valores. Então eu diz aqui, ó, uma forma inteligente de reduzir o desperdício, incentivando um consumo responsável. Veja que tem palavras como responsabilidade social, use crédito conscientemente, acondicione seu lixo, reutilize. Então isso aqui fala de quê? De consumo autorresponsável. Ou consumo responsável, alguns chamam de consumo inteligente. Eu prefiro a expressão consumo responsável. Então, quando você tem um consumo responsável,
A diferença é o seguinte, ó, a manutenção você passa a ter mais atenção a ela, porque aquele vazamento que antes você tolerava, porque ele era diluído na conta dos seus vizinhos, agora não vai mais ser, então você não vai mais tolerar. Então você passa a ter mais atenção com a manutenção. E uma outra questão, ó, aqui eu tenho uma imagem onde eu tenho um vazamento que você não vê, né? Isso aqui é público, mas a ilustração é para dentro do prédio. E um homem com um equipamento que está detectando. Isso aqui é um equipamento de detecção de vazamentos. Então, mesmo em casos de vazamentos contínuos, mas que eram diluídos na conta do condomínio, você passa a procurar esses vazamentos. Então, isso daqui fala de eu ter uma maior responsabilidade. Olha só um gráfico que ilustra tendência, ó. Com a conta individual, a tendência é que a manutenção dos vazamentos seja realizada de imediato. Então, essa é uma consequência. Então, redução de consumo, tá? Bom, aí eu tenho aqui um gráfico, pessoal. Na verdade, eu tenho alguns estudos de caso aqui. Eu vou ter 4 ou 5 estudos de caso, onde eu comparo o antes e o depois, ou então eu comparo edificações similares, onde eu tenho a medição global comparada com a medição individual. Né? A medição global é a convencional, tá? Veja que nesse primeiro caso eu tenho um edifício lá em Goiânia, tá? E esse estudo foi feito pela Agência Nacional de Águas e pela Companhia de Abastecimento de Goiás, que é a Saneágua, tá? Onde eu tenho o seguinte, ó, nessa cor azulzinha, prédios com medição individualizada. E nessa cor vermelhinha, roxa, sem medição individualizada. Aqui eu tenho o item, tubulação, registro hidrômetro, portanto eu estou falando de custos. E aqui eu tenho custos, instalações de águas frias, tá? Então vejam o seguinte, ó, com medição eu gasto mais com tubulação, né? O roxo é sem medição, né? Eu também gasto mais com registro, né? E eu não gastava nada sem medição, não gasto nada com hidrômetro, eu passo a gastar, né? E eu também, no total, eu gasto muito mais com medição. Então aumenta-se o custo da implantação. Então a questão da viabilidade técnica é eu comparar esse custo da implantação com a economia que eu vou ter ao longo do tempo. Essa é a viabilidade técnica financeira ou econômica, né? Em quanto tempo eu consigo pagar aquele investimento? Se esse tempo for um tempo pequeno, médio, aceitável, é viável. Se for um tempo muito longo, maior, por exemplo, do que a durabilidade desses equipamentos, aí talvez a coisa seja inviável, né? Então eu tenho aqui, para ilustrar nesse estudo, o custo por apartamento com individualização por R$201, tá? E sem individualização por R$95. Há uma diferença muito grande, R$106, tá? Então realmente o custo é maior, tá? Bom, segundo estudo de caso, ó, vejam aqui, acompanhem por aqui, tá? Sempre que eu mudar de slide, olhem para cá. Nesse outro projeto eu tenho 4 imóveis, na verdade 4 condomínios, tá? 4 condomínios. Aqui eu tenho os dados deles, o número de apartamentos, o número de pavimentos, tá? Não é número de apartamentos por pavimento, não. São 136 apartamentos distribuídos em 5 pavimentos, tá? E assim por diante, ok? E aqui eu tenho cada um deles, Varanda do Sul, Privé das Hortênsias, Boa Vista e Água Marinha, tá? E eu tenho aí a variação percentual, presta atenção, a variação percentual da conta do custo nesses meses aqui, ó. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e a média, tá? Então, por exemplo, em fevereiro, no Varandas do Sul, que foi o primeiro mês pós-implantação, houve uma variação de cerca ali de 37%, 38%, 37% a menos. Houve uma variação, ou seja, eu gastei, a minha conta deu 37% menor. E aqui, ó, teve a menor de todas nesse mês, no Varanda do Sul, foi ali 12%. Ou seja, no Varandas do Sul, no primeiro mês, eu economizei 12%. 12%, tá? No primeiro mês, não, perdão, no segundo mês, tá? No primeiro eu economizei quase 40%, aí no segundo a turma relaxou, brincou, aí depois a turma parece que foi conscientizada de novo e teve uma variação maior de novo, ó. Tá? Então a coisa foi aumentando, ó, e ele manteve patamares elevados. Nesse daqui, no privê, mesma coisa, ele começou a ter uma economia ali de cerca de 18%, depois caiu e depois subiu de novo. Nesse daqui foi só subindo, ó, só subindo. Depois teve
algum relaxamento, talvez aqui reflita algum vazamento, alguma coisa assim, né? Então você tem aí uma variação, e essa variação é uma redução de valor de conta em relação ao mesmo período do ano anterior, tá? Então ele coloca aqui, ó, período de fevereiro a junho de 2004 comparado a 2005. Então aqui é fevereiro de 2005 comparado a fevereiro de 2004, tá bom? Bem, terceiro estudo de caso lá em Aracaju. Os dados, número de prédios, e aqui eu já dou aqui, ó, redução média 21%. 21%. Aqui ele coloca, ó, isso aqui é o percentual, né, de redução. Reduziu 16%, 17%, fevereiro foi pouco, mas março, ó, reduziu, foi reduzindo, manteve um patamar muito bom. Então tem uma redução, tá? Quarto estudo de caso. Aqui algumas informações básicas lá em Porto Alegre, tá? E aqui eu quero chamar a atenção para esse estudo de caso aqui, ó. O caso é referência em medição individualizada. Por quê? Porque, olha só, em 2008 e 2009, é um condomínio popular que não ia ter dinheiro para fazer esse projeto, tá? Ele foi agraciado com um projeto público. Então veja aí o pessoal que vai trabalhar no futuro aí em prefeitura, o pessoal que vai ser político aí, que vai ser político com cargo executivo, né, prefeito. O condomínio popular de baixa renda foi agraciado com um grande projeto do Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto Alegre, que instalou a medição individualizada em 1.232 apartamentos e 4 unidades comerciais. São 23 blocos, está aqui, tá? É uma obra popular, com aproximadamente 5.000 moradores, tá? A leitura foi feita por radiofrequência, leitura remota, então até isso aumenta um pouco o custo de implantação, é verdade, mas reduz o trabalho que se vai ter e, consequentemente, o custo para a leitura disso, para o funcionamento, para a operação disso daí, tá? Então vejam aqui os resultados que eu coloquei nesse gráfico, tá? Redução aí de 24,6% no consumo de água até o final de 2010, quando comparado a 2009. 24,5%, tá? Redução drástica da inadimplência, drástica, caiu muito a inadimplência. Isso aqui é muito bom. Isso aqui por si só já justifica. Por si só, ainda que esse número fosse zero, isso aqui já justificaria para o condomínio, tá? Ou a média de consumo do condomínio sofreu redução de aproximadamente 16 mil metros cúbicos mês para 12 mil metros cúbicos mês. Reduziu muito, tá? Então esses aí são os dados. Eu estou mostrando aqui com casos concretos quais são as boas consequências. E aqui eu tenho quase não sai, o gráfico mês a mês, ó, de janeiro de 2008 até dezembro de 2010, são 2 anos, 3 anos, 2008, 2009, 2010, né? Onde ele vai mostrando a redução. Então ele está dizendo aqui antes da implantação, tá? Antes da implantação que estava de vermelho. Olha os valores desses consumos em metros cúbicos, em que patamar estava. Essa linha representa a média, 16 mil, tá? A obra foi feita durante esses 2 meses de azul, que o pessoal já diminuiu, mas diminuiu aqui muito em razão da obra. Muitas tubulações não estavam funcionando, né? Lógico. Mas após a entrega, olha aqui, ó, antes da obra e olha aqui após a obra. Abril de 2009, olha abril de 2008 aqui, quanto é que estava? 17 mil. Abril de 2009, menos que 12 mil. É uma redução drástica, tá? E ele manteve aí uma média de 12 mil, um consumo bem menor. Foi sensacional. População de baixa renda, população que precisa ser... precisa receber a informação, né? Precisa ter projeto educativo para aprender a consumir nessa forma, tá? Então muda, pessoal, muda a vida, muda o padrão de consumo, tá? Bem, beleza. Mas outra coisa que é interessante é o seguinte, aqui eu tenho algumas companhias de saneamento que ou implantaram, né, por força de lei aí, nas suas municipalidades, ou implantaram. Às vezes a companhia não trabalha só no município, ela trabalha no estado inteiro, ou em vários municípios. E mesmo ela não tendo o poder de legislar, ela pode incentivar, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, a Compesa lá em Pernambuco. Por que ela passou a incentivar a conversão para a medição individualizada? Racionamento de água, ou seja, precisava reduzir o consumo de água. A Cozampa, no Pará, contaminação de águas subterrâneas. Eles não estavam mais podendo utilizar tanto essa água, precisavam economizar a água, então eles estavam precisando cortar aí, ou reduzir o consumo de água subterrânea. Então, por conta da contaminação, eles reduziram, tá? Fizeram o sistema de redução individualizada.
KR, nossa KR no Rio Grande do Norte, né? Também contaminação de águas subterrâneas. Então, para quem não sabe, para quem não é do Rio Grande do Norte, pessoal, Mossoró, que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, que é a cidade onde a gente está situado, tá? Ela tem 70% do seu abastecimento vindo de poço profundo, tá? De lençol subterrâneo, ok? E 30% vindo de manancial superficial. Então eu tenho realmente um consumo muito grande de água subterrânea na cidade de Mossoró principalmente, ok? E na Saneago, que é a Companhia de Saneamento do Estado de Goiás, por conta da inadimplência. Então, por diferentes razões, as concessionárias buscaram o mesmo método, que é implantar a medição individualizada, tá? Bom, e quais são os componentes de um sistema de medição individual? Vamos para frente. Muito legal essa parte, muito legal. Primeiro é o hidrômetro, tá? Eu tenho uma imagem ali de um hidrômetro e eu tenho aqui o seguinte, a definição é um instrumento destinado a medir e indicar continuamente, ele fica indicando em tempo real a toda hora. Então, se você quiser computadorizar isso, associar isso a um gráfico, ele vai te indicar o consumo segundo a segundo ao longo das 24 horas do dia, tá? É assim que fazem os hidrômetros das companhias de abastecimento, né? A macro medição é feita dessa forma. A gente vai ver isso em abastecimento de água. Então, é um instrumento destinado a medir e indicar continuamente o volume de água que o atravessa, tá? Olha, eu tenho aqui, pessoal, 3 imagens, tá? Uma casa, um edifício, seja ele comercial ou residencial, e uma indústria, tá? E aí eu já faço a primeira observação, que é aquela: não existe hidrômetro residencial diferente de hidrômetro comercial ou industrial. Essa é a primeira observação. Mas vamos ler o que está aqui, ó. Os hidrômetros são projetados para vazão que vai atravessá-lo, né? Então eu já tinha falado isso, né? Então, na verdade, a gente chama de residencial porque são aqueles hidrômetros menores, né? São um carro popular, um motor 1.0, né? Assim, o medidor para água fria terá um projeto e o de água quente outro. O hidrômetro de água quente é outro, por quê? Porque eu tenho que ter um hidrômetro que aguente aquela temperatura, bem como na água quente, nós vamos estudar na próxima aula, eu tenho aí vazões menores. O consumo de água quente sempre é menor do que o consumo de água fria na residência, né? Então, se eu tenho 2 sistemas, água fria e água quente, eu vou ter dimensões diferentes, ok? Consequentemente, depois disso aqui, não há uma classificação quanto ao uso do hidrômetro residencial, comercial ou industrial, como eu já tinha falado. O que há são hidrômetros adequados para determinadas vazões, menores vazões ou maiores vazões. E geralmente as menores são as residenciais, geralmente os maiores são os comerciais e ou industriais, tá? E consequentemente, todavia, se convencionou chamar de medidor residencial aquele fabricado em maior escala e com menores dimensões. Então, a grosso modo é isso. Então não existe, de agora em diante, e você como engenheiro civil tem a obrigação de alertar o leigo, tá? O cidadão comum a respeito disso. Ah, eu vou comprar um hidrômetro residencial. Não, você vai comprar um hidrômetro para uma leitura de uma pequena vazão, tá? Então essa é a questão ligada ao hidrômetro, tá? Quais são os tipos de hidrômetro? Quais são as classificações? Eu tenho aí algumas classificações distintas. Então a primeira coisa é comparar a diferença entre um hidrômetro taquimétrico e um hidrômetro volumétrico, tá? Pessoal, o hidrômetro taquimétrico, também chamado de hidrômetro velocimétrico, também chamado de hidrômetro de velocidade, ok? Então, ora, quando você faz viagens de ônibus, né, você sabe que o ônibus tem um tacógrafo, né? Grafia, registra, né? Faz a leitura, taco, velocidade. Então o tacógrafo registra a velocidade. E lá no tacógrafo fica registrada a velocidade máxima que o ônibus caminhou, né? E isso é fiscalizado por lei, tá? Vocês desculpem o barulhinho, eu tenho meus filhos ali, estão fazendo baderna ali no quarto. Bom, então o que é que ocorre? Eu fiz essa analogia do tacógrafo só para você associar o taquimétrico ao velocimétrico, ok? Então, ele se baseia na relação entre a vazão e a velocidade de rotação de uma turbina. Professor, não entendi. Olha só, pessoal, existe uma equação muito conhecida como equação da continuidade e que você já está careca de estudar essa equação aqui, né?
A equação da continuidade, ela diz o seguinte, que Q é igual a AV, né? Portanto, a vazão se relaciona com a velocidade, né? Então, quanto maior a velocidade, maior a vazão. Se eu souber a área, se eu souber a área e eu conseguir ler a velocidade, consequentemente eu vou ter a vazão, tá? Bem, então, feito isso, como é que funciona? Geralmente são hidrômetros mais simples, de construção mais fácil, menor custo, portanto mais empregados. Portanto, a maioria, se não todos os hidrômetros residenciais são hidrômetros taquimétricos. Então ele funciona o seguinte, ó. Aqui nessa câmara eu tenho uma turbina que à medida que a água entra, e ela entra por meio de jatos, não esqueçam disso, tá? Ela entra aqui num fluxo só, mas eu tenho jatos ali dentro que vão impulsionar essa turbina, tá? Então, obviamente, você, quando for ver o hidrômetro, vai ver que ele tem aqui, ó, essa parte cavada para o lado de lá e essa cavada para o lado de cá. É porque a ideia é que o jato seja direcionado. Se eu tenho aqui a circunferência da turbina, ela é direcionada para esse lado, para que a turbina gire, tá? Não dá para você jogar o jato num lado e no lado oposto, porque a turbina não giraria, né? Ela ficaria parada. Então, o jato tem que ser impulsionado apenas à direita ou apenas à esquerda, para que a turbina gire. Qualquer dúvida sobre isso, se não conseguir visualizar, me pergunte no encontro virtual. Uma vez que ela gira a uma certa velocidade, esse mecanismo aqui, tá? Ele vai fazer a leitura em metros cúbicos do hidrômetro. Então, é baseado na velocidade, tá? E o hidrômetro volumétrico, por sua vez, pessoal, ele se diferencia pelo seguinte: ao invés de eu ter uma turbina, pessoal, eu tenho um êmbolo, tá? Como uma seringa, eu tenho um êmbolo. Então, quando eu tenho um êmbolo, eu tenho um volume ali dentro que fica acondicionado e esse êmbolo fica indo, empurra esse volume. Se esse volume é um volume conhecido, V, se ela empurra 10 vezes, eu vou ter um volume 10V. Então, é aí que está a diferença entre o volumétrico e o taquimétrico. A partir da passagem por essa câmara de volume conhecido, por esse êmbolo, eu tenho um mecanismo que também gira e aí o dispositivo passa a ser igual, tá? O dispositivo passa a ser igual, a leitura passa a ser igual. Então, essa daí é a diferença entre o taquimétrico e o volumétrico. E aqui eu digo o seguinte: o volumétrico, ele garante maior precisão para baixas vazões, tá? Mas ele tem um problema. Ele exige água sem detritos, tá? Ele exige água de excelente qualidade. Então ele termina sendo um pouco arriscado porque ele pode se danificar mais, tá? Bom, uma outra comparação é assim: eu tenho o hidrômetro monojato versus o hidrômetro multijato. E eu já mencionei para vocês aqui a questão do jato, tá? Então é assim: se eu tenho aqui uma turbina, eu vou ilustrar aqui a turbina como se fosse um solzinho, tá? E eu tenho aqui o corpo do hidrômetro, ok? Eu tenho aqui o corpo do hidrômetro. Então, o que é que acontece? A água que vem daqui, ela vai ser impulsionada para cá, girando a turbina nesse sentido, tá? Eu teria aqui um só jato, seria um monojato, tá? Mas uma outra coisa que pode acontecer também é o seguinte: a água, ela pode vir aqui, ó. A água, ela pode vir aqui. Uma parte dela sendo lançada aqui e a outra parte percorrendo esse sentido interno aqui, ó. Opa, eu fiz aqui um erro. E outra parte vindo para cá, ó. Tá? Para quê? Para que eu tenha um binômio, para que eu tenha uma força F à esquerda vindo para cá e uma força F à direita vindo para cá, né? Provocando o quê? A rotação dessa turbina. Então aí eu teria um hidrômetro multijato. Então eu posso ter mais de um jato aqui e mais de um jato aqui também. Desculpa, a figura não está tão bem feita, mas eu acho que dá para ilustrar, tá? Então, o que é que eu tenho aqui, ó? O monojato, também chamado unijato, jato único, é o hidrômetro
taquimétrico que tem a turbina acionada por um só jato, tá? O jato d'água incide diretamente na turbina, podendo os hidrômetros ser afetados pelas impurezas retidas no filtro. Uma obstrução do mesmo pode provocar o aumento da velocidade da incidência do jato sobre a turbina, alterando a pressão do aparelho. E ele é feito ali para vazões menores, ó, de 1,5 a 3 metros cúbicos. O hidrômetro multijato, vazões maiores, ó, acima de 3. Tá? Então, no multijato, a turbina é acionada por vários jatos. Os jatos formam binários, como eu já falei aqui, ó, isso aqui é um binário de forças. Duas forças iguais em sentidos opostos, em locais diferentes, para projetar uma rotação maior, mais eficiente, tá? Isso aqui está explicando isso, ok? Então essa é a diferença entre um monojato e um multijato, tá? Para frente. Então vamos lá. Um outro aspecto, aqui eu tenho dois aspectos que estão sendo analisados sobre o hidrômetro. Primeiro é a relojoaria. Professor, o que é a relojoaria? A relojoaria é essa parte aqui, ó. É a parte do relógio em si, tá? Essa relojoaria, ela pode ser seca, ou seja, ela pode ficar fora da parte onde a água passa, mas ela pode ser úmida, ou seja, ela literalmente está afogada, mergulhada dentro do local onde a água passa. Isso aí vai do critério construtivo de cada hidrômetro, tá? No Brasil não se usa relojoaria úmida, tá? Por quê? Porque a qualidade da água em seu interior afeta a medição, então não se confia muito na qualidade da água no Brasil, tá? Então, a gente só usa relojoaria seca no Brasil. Um outro aspecto é a classificação metrológica. Todo mundo conhece essa figura aqui, né? Quando você vai comprar uma geladeira, você procura uma geladeira com o selo padrão A, né? Mas aqui ele tem o padrão A, B, C, D, E, F, G, e o A é o menorzinho, é o verde, portanto, o sinal verde é o bom, é o que consome menos. No outro extremo, o G é o de maior consumo, tá? Agora, veja só, eu tenho nada melhor do que um exemplo para explicar como é que os hidrômetros se classificam do ponto de vista metrológico, tá? Veja, no meu exemplo eu tenho um hidrômetro de 3/4 polegadas, tá? E uma vazão nominal, que já já eu vou explicar o que é vazão nominal, de 1,5 metro cúbico por hora. De 1,5 metro cúbico por hora, tá? Veja, aqui eu tenho, para esse hidrômetro, tá? Eu tenho 3 modelos de hidrômetro que tem essa classificação, tá? Eu tenho um primeiro hidrômetro, tá? Que tem uma vazão mínima de 40 litros por hora e uma vazão de transição de 150. Eu tenho um segundo, aí vai diminuindo, ó, que tem uma vazão mínima de 30 e uma de transição de 120. E o terceiro menorzinho ainda, ó, uma vazão mínima de 15, metade desse, menos da metade desse, e uma vazão de transição, 1/6 desse. Né? Então, obviamente, que três hidrômetros de mesmo tipo, mas que tem vazões diferentes, o que me dá mais vazão, o que consegue com o mesmo dimensionamento me dá mais, ou seja, o mais eficiente é o primeiro, portanto ele é o de classificação A. E o menos eficiente é o terceiro, que me dá vazões mínimas menores, portanto esse é o de classificação C, certo? Então veja, eu estou comparando, um A, um B e um C. O A é o que me dá vazões maiores, o C é o que me dá vazões menores, ok? Cuidado com a crença, isso que eu vou dizer agora é super importante, cuidado com a crença de que o A é sempre melhor do que o B, que é melhor do que o C. Olha só o pulo do gato com relação a hidrômetros agora, tá? Quanto menores forem essas vazões, ou seja, eu estou falando do C, mais sensível e, portanto, mais eficiente do ponto de vista de menos erros de leitura, anote isso aí, mais eficiente do ponto de vista de menos erros de leitura, a cobrança vai ser mais certa, mais assertiva, porque ele é o mais sensível. Vai ser o C, tá? Vai ser o C. Então, assim, eu não tenho muita escolha se, por exemplo, eu tenho um imóvel onde eu preciso comprar algo nessa faixa, eu vou ter que comprar o A. Mas saiba que esse hidrômetro, ele é menos sensível do que o C, tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui o C, que é mais sensível, portanto, tem uma leitura melhor
do que o B, que por sua vez do que o A. Professor, e você colocou um D aqui? É, porque no mercado já se está lançando o hidrômetro de padrão metrológico D, tá? Que tem valores menores do que esses e que, portanto, tem uma sensibilidade maior, indicando um erro menor, tá bom? Legal, uma vez que a gente entendeu aí a classificação metrológica, vamos para frente. E aí, eu falei no slide anterior, vazão mínima, eu já tinha falado aqui em vazão nominal, mas eu não expliquei o que são essas vazões, né? Então veja, eu começo aqui da máxima, depois a nominal, depois a mínima, tá? Importante a gente compreender isso, porque quando a gente vai fazer um projeto de instalação predial de água fria, a gente tem que compreender o hidrômetro também, tá? Vazão máxima é a maior vazão admissível no hidrômetro, no qual o hidrômetro pode trabalhar por curto espaço de tempo sob o efeito dessa vazão máxima, sem se danificar e sem apresentar perda de carga superior a 10 metros de coluna d'água, tá? Então veja, pessoal, quanto maior a vazão, maior a perda de carga, né? Qualquer equação de perda de carga, a perda de carga é diretamente proporcional à vazão. Então, quando eu aumento a vazão, eu aumento a perda de carga, ok? Se você pegar Hazy-Williams, fórmula universal, se você pegar Whipple-Cial, quanto maior a vazão, maior a perda de carga. Então, para cada modelo de hidrômetro, eu calculo por aquela equação de perda de carga, a perda de carga lá dentro do hidrômetro. E eu determino a vazão máxima a partir do momento, por exemplo, em que a perda de carga for superior a 10 metros de coluna d'água. Ou a partir do momento em que esse hidrômetro começa a danificar-se por conta daquela vazão. Professor, eu posso dimensionar, escolher um hidrômetro, de modo que ele esteja trabalhando muitas vezes por dia nessa vazão? Não, não pode. Tá? Essa vazão ela só pode ser alcançada eventualmente uma vez na vida e outra na morte, de preferência não ser alcançada. Então a vazão máxima é uma vazão de referência, ela não é uma vazão de trabalho. Tá? Veja aqui a vazão nominal para você entender. É a vazão que corresponde à metade da máxima. Então veja lá, eu calculei a equação de perda de carga lá, vi qual era a perda de carga para chegar em 10 metros, cheguei na vazão máxima que aquele hidrômetro pode suportar. Então eu vou ter uma vazão nominal, ou seja, a minha vazão de projeto vai ser a metade da máxima. Eu tenho que ter a minha vazão de projeto, aquela que eu dimensionei para a minha população, uma vazão que equivale à nominal. Então eu vou escolher um hidrômetro a partir do momento em que a nominal for equivalente àquela do meu projeto. E essa nominal tem que ser a metade da máxima. Ela é a metade da máxima. Ok? Então isso aqui tem a ver com a vazão de projeto. E a vazão mínima, por sua vez, tem a ver com a capacidade que o hidrômetro tem de realizar a leitura ou não. Porque às vezes a vazão é tão pequena que o hidrômetro não lê. Tá? Então veja, é aquela a partir da qual o hidrômetro começa a indicar volumes dentro da faixa de medição. Então, se porventura eu estiver trabalhando com uma vazão menor do que a mínima, aquela vazão não vai ser paga. Tá? O hidrômetro não vai realizar essa leitura. Então isso tem a ver também com a sensibilidade do hidrômetro, que a gente tinha falado, tá? Então, beleza. E aí ele diz, ó, é a menor vazão de trabalho com erros de registros admissíveis por norma técnica. Essa é a vazão mínima do hidrômetro. Tenho certeza que essa aula está muito legal, pessoal. Tenho certeza, tenho convicção, preparei essa aula com muito carinho, né? E essa aula aqui, como é a última aula que eu adicionei no nosso material, ela é uma aula já diferente, onde eu preparei todos os slides, retirando o texto, tirando ao máximo possível o texto, deixando imagens, e tenho certeza que está mais legal, tá? Menos carregados. Eu vou converter todos os outros slides para esse modelo, não só de slide, mas modelo de padrão de apresentar slides, tá? Bom, mudando de assunto, aqui eu falava do hidrômetro, né? Mas antes disso, se você for voltar aqui antes do hidrômetro, eu estava falando dos componentes de um sistema de medição. Então, um dos componentes é o hidrômetro, um outro componente é a medição remota. Tá? Vamos falar da medição remota. Olha só, a adoção de medição individualizada em substituição à convencional, ela demanda necessidades de sistemas mais avançados de leitura dos hidrômetros. Tá?
Ou seja, o que é que essa imagem fala, pessoal? Eu tenho um edifício pequeno, onde eu tenho aí 6 apartamentos, né? E eu tenho aqui um cara, um leiturista, o nome desse profissional é leiturista, realizando a leitura desses 6 apartamentos. Ok, aqui ele está num só hidrômetro, mas ele poderia estar chegando lá naquela... Vou voltar aqui alguns slides, tá? Para mostrar para você... Está aqui, ó. Ele poderia estar fazendo a leitura de um por um aqui, agachado num único local, né? 1, 2, 3, está fazendo a leitura de todos esses hidrômetros, mas num local só, né? Aqui ainda é viável o leiturista fazer a leitura visual, né? Manual, braçal, né? Agora, hidrômetro, medição remota, ok, medição remota. Então aqui dá, agora, e aqui? Eu tenho prédios aí gigantescos, que se eu tiver medição individualizada nesse prédio, fica inviável, impossível não é, mas uma leitura que antes demorava, se fosse uma medição globalizada, alguns segundos, vai passar a demorar o quê? Uma semana? Não dá. Não dá para a medição individualizada trazer esse tipo de problema, né? Então fica inviável a figura do leiturista aqui, da leitura visual, né? Eu falo manual porque ele tem que ir lá, fazer a leitura um por um e anotar lá, né? Não dá, não cabe. Então devem haver maneiras de realizar essa leitura, essa medição, de forma automática e remota. Onde, por exemplo, e se essa leitura for em cada pavimento? Como é que fica? Né? Então tem que haver maneiras de fazer uma medição automatizada e remota, via sistema, IA, tá? É a medição remota. E aí eu coloco os sistemas de medição remota, SMR, tá? Viabilizam a leitura de muitos hidrômetros em espaço reduzido de tempo, com baixo custo de mão de obra. Você tem um custo de implantação maior, mas você vai reduzir muito isso daí no operacional, tá? Bom, aí tem aquela coisa, mas professor, vamos lá, eu moro num condomínio, tá, de 30 pavimentos e vou fazer a medição remota, eu vou gastar muito mais por minha conta, para economizar a mão de obra da concessionária. É isso que você está me dizendo? Dependendo da legislação, na maioria delas é. Mas, professor, então qual é a vantagem que eu vou ter? Aquelas que já foram elencadas. Você pode ter, além da economia, da redução da inadimplência, da justiça social, cada um paga pelo que consome, você pode ter até, durante um período de tempo, incentivos fiscais para que você implante a medição individualizada. Por quê? Porque você pode argumentar com a concessionária o seguinte, ó, eu estou te dando menos mão de obra. Né? Tu está economizando mão de obra. Me dê algum incentivo para eu ter essa compensação nesse custo de implantação. Então, a medição individualizada tem muito a ver com isso. Tá? Bom, então, segue aqui as vantagens da medição individualizada. Então, está aqui o joinha indicando as vantagens. Maior segurança aos moradores. Aqui eu tenho, né, uma imagem que remete à questão da segurança, né? A monitoração por parte de um operador de vigilância. Né? Por quê? Porque eu não preciso ter ninguém entrando no meu prédio para realizar essa medição. Então pode ser que haja um golpista, um bandido, que se traveste de leiturista da concessionária para invadir o condomínio, tem muito golpe desse tipo, para poder roubar o condomínio, ou até provocar crimes maiores, como sequestro. Tá? Então, maior segurança. Segundo, aqui eu tenho uma imagem que remete à leitura, né? Obtenção de todas as leituras, né? Todas, e é uma ocorrência comum, quando eu não tenho medição remota, o leiturista não ter acesso ao hidrômetro porque o morador não está lá. Tá? Ou às vezes porque o elevador não funcionou, o cara não conseguiu subir 30 andares, já pensou? Você vai fazer uma leitura, né, visual de hidrômetros que estão situados em cada pavimento? Professor, pela sua fala, eu noto claramente que você é contra a instalação de hidrômetros nos pavimentos. Sou. Agora, eu não estou dizendo que de jeito nenhum você vai fazer isso. Pode ser que por questão técnica, o lugar que tem para você fazer é esse. Mas aí cabe também, já que você vai ter que colocar hidrômetro nos pavimentos, fazer uma medição remota, né? Para evitar essa questão. Terceiro, aqui eu tenho uma planilhazinha, conta, calculadora, estimativos, olha só.
evita cobrança por estimativas. Quando a leitura não consegue ser feita, a cobrança é feita a partir da média dos outros meses. Então, poxa, se naquele mês você estava viajando e consumiu 10% do que vinha consumindo, mas o leiturista não conseguiu ler o seu hidrômetro, você perdeu, porque a concessionária pode legalmente cobrar e vai fazer isso a partir da média dos outros meses, dos últimos 3 meses ou 6 meses, tá? Ou, que é um caso mais raro, o retorno do leiturista, que implica custo para a concessionária, né? Então evita a cobrança por estimativa, tá? E uma outra consequência, ó, corte de custos, redução de custos para o responsável pela emissão das contas individualizadas, seja o responsável a concessionária, seja o condomínio ou alguma empresa terceirizada. Então a vantagem remota reduz esse custo aí para quem quer que seja o responsável, porque eu não preciso mais ter um leiturista para isso. O sistema está implantado, é todo automatizado e chega lá nos computadores da concessionária. Bom, né? Para frente. Aqui eu tenho um modelo, tá, da medição remota e nesse slide eu coloco aqui os tipos de medição. Essa medição remota pode ser sem fio, Wi-Fi, via radiofrequência, via rádio ou cabeada, tá? Veja, a coisa é simples, eu tenho um sistema, tá? Eu tenho um sistema aonde lá do lado do meu hidrômetro eu tenho um transmissor, tá? Esse transmissor manda para quem? Para um receptor, e esse receptor manda para o sistema. Simples assim, então eu tenho um transmissor, em cada hidrômetro eu tenho um receptor, e esse receptor envia via rádio, ou via sem fio, ou até via cabo, para um sistema. Tá? É simples assim, tá? Aqui eu tenho uma ilustração de como diferencia, tá? Quando a medição individualizada é de responsabilidade da concessionária e quando ela é de responsabilidade do condomínio. Da concessionária, eu tenho aqui um transmissor, tá? Eu tenho aqui o hidrômetro, ok? O hidrômetro global. Eu tenho aqui os hidrômetros individuais, ó, tá? Esse cara aqui manda para a concessionária, mas essa turma aqui, tá? Essa turma aqui está sendo feita essa leitura e mandada para cá. Na autogestão, eu tenho essa diferença aqui. Ele sai da caixa d'água, tá? E cada um tem que fazer a sua medida aí de acordo com os critérios adotados pelo condomínio. A concessionária só é responsável pela leitura do global. Mas aqui eu tenho uma leitura aqui, ó, tá? Da caixa d'água também. Então a concessionária aqui, ela está gerindo tanto esse por essa medição, como esse daqui, ó, cada um desses pelo que sai daqui. Tá? Então a concessionária emite a conta de cada um desses. Aqui se eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pavimentos, 5 pavimentos, aqui eu tenho 6 contas, a do condomínio e a dos 5 pavimentos. 6 contas da concessionária. Aqui eu tenho uma única conta da concessionária. Aqui é uma conta interna do condomínio. Tá? Bom, e aí, características comuns entre os 3 métodos, tá? Mas que são comuns à medição remota. Primeiro, o usuário tem fácil acesso aos dados utilizados diariamente. Fácil acesso. Ou seja, isso permite a ele controlar a sua conta, gerir o seu consumo. Isso é muito legal, porque aumenta a autorresponsabilidade do consumo, aumenta o consumo consciente, tá? Atualizações em intervalos de até 15 minutos, ok? Segundo, emitem alarme em caso de falta de alimentação principal superior a 12 horas. Então ele não só gere conta, como ele dá alarme sobre alterações no consumo, falta de água, por exemplo, tá? Ou também em caso de rompimento da selagem eletrônica. Ele alarma, muito legal. Terceiro, possibilita a detecção de possíveis vazamentos, porque você está em tempo real verificando o seu consumo. Ele gera a curva do seu consumo. Então, se a curva saiu muito do normal, você já percebe, opa, hoje houve um vazamento aqui. O que é que aconteceu? Deixamos uma torneira aberta, ou realmente é um vazamento, uma tubulação, tá? Alertando em casos de consumo ininterrupto em prazo de 24 horas. Então, eu tenho aí, isso daqui, pessoal, é propaganda para você vender o seu projeto para o seu cliente. Tá? Bom,
Via radiofrequência. Aqui eu encontrei no site, eu fiz esses slides de cabo a rabo, tá, pessoal? Isso aqui a gente chama de nuvem de palavras, é bem legal, vocês já viram isso, né? Existem sites que fazem essas nuvens de palavras. E nessa nuvem de palavras aqui tem várias palavras, medição individualizada, hidrômetro, praticidade, novas instalações, sistemas de rádio, antena, mas tem aqui características. Então eu tenho aqui a característica da medição via radiofrequência. Então algumas informações aqui, algumas características, tá? Elimina grande parte da infraestrutura de eletrodutos. Eu não preciso sair fazendo eletroduto para ligar cada hidrômetro para que ele passe os dados via tubulação, né? via eletroduto, né? Não, via fiação. Ele passa via rádio. Né? Então eu elimino essa estrutura. Então termina saindo mais barato nesse aspecto, tá? Ideal para edificações já existentes, onde eu não tenho mais espaço para sair construindo eletroduto. Então tá aí um critério de decisão para você, tá? Pela dificuldade de implantar novas instalações, no caso aqui elétricas, tá? No entanto, edifícios com estrutura metálica e edifícios muito altos podem dificultar a operação de um sistema de rádio. Tem essa questão. Mas ele tem bastante aceitação, é muito usado por causa disso, tá? Então aqui eu tenho um modelo, né, onde eu tenho, esse é um slide da SEDAI, o hidrômetro individualizado são os verdinhos, tá? A vazão de água, ela vem aqui do 1, passa pelo reservatório, o 2 seria o reservatório inferior, né? O 3 é o superior, então vem lá do alimentador predial, o reservatório inferior, tubulação de recalque, né? Sucção e recalque, reservatório superior, coluna, né? Aí da coluna, o hidrômetro individualizado em cada apartamento, né? Aí cada hidrômetrozinho individualizado, ó, os dados da leitura mensal são feitos do prédio para um palm top por radiofrequência. Ou seja, o leiturista chega, mas ele só precisa passar com o palm top lá. Tá? Ele só precisa passar. Após a leitura dos dados é emitido um extrato mensal, que aí eu acho que é um outro pulo do gato, certo? Esse extrato mensal, o leiturista ele tem uma impressora aqui na cintura dele, onde ele pode imprimir. Então, se eu tenho ali 200 apartamentos, ele vai gastar um tempo imprimindo 200 contas, né? Ou ele pode enviar, o sistema pode enviar automaticamente por e-mail a conta para o condomínio repassar, se for de responsabilidade do condomínio aí, ou enviar uma conta por e-mail para cada usuário cadastrado, que é o certo, né? Então, assim, eu particularmente, hoje na minha vida, eu aboli papel, né? Eu não imprimo papel mais para nada. Eu nem olho minha caixa de correios. Eu nem olho se tem uma conta da concessionária de água, de luz. Eu tenho o aplicativo de cada concessionária e no dia que eu recebo o meu salário, eu pego esse aplicativo e pago todas as minhas contas, tá? Ou então, você tem a opção também de colocar no débito automático, tá? Então tudo hoje em dia é muito automatizado. Então isso eliminaria até o tempo para imprimir várias contas, ou ele elimina também o tempo para imprimir várias contas, como elimina o trabalho do leiturista para isso é a impressão de papel, tá? Então esse daqui é o modelo. Via cabos, características de novo. Quando existe a possibilidade de passagem de eletrodutos, então já viu que isso aqui, o espaço para passagem de eletrodutos é um critério, tá? É interessante que essa infraestrutura seja considerada para flexibilizar o sistema de medição. Então isso aqui vai muito ali em casos de quando eu tenho espaço para flexibilizar da medição global para a medição individual, tá? A segurança da infraestrutura deverá ser pensada, né? Procurando evitar que vandalismo, que até crianças, né, pessoas molhadas passem ali e joguem, respinguem água na parte elétrica, alguma coisa assim, né, possam interromper a transmissão de informações. Então eu tenho que realmente ter um shaft, né, para colocar isso daí. Se eu não tiver um shaft, acredito que a transmissão via cabos fica comprometida, tá? Bom, e aí finalmente nossa última parte de hoje, algumas concepções diferentes de projetos de medições individualizadas, tá? Então vamos lá. Aqui eu tenho local da implantação. Ó. Primeira coisa super importante, pessoal, não existem regras prontas e o mercado demanda, isso aqui é muito bom para você, e o mercado demanda por soluções de baixo custo, que tenham facilidade de manutenção e principalmente que gerem pouca manutenção. Tá? Então cada caso é um caso. Você vai ver o que é que você tem e você vai ver a melhor forma de você conceber a sua adaptação. Ou, da mesma forma, quando se trata de um projeto novo,
eu acredito que essa concepção vai ser melhor feita se já houver uma integração entre o escritório de projeto de instalações e o escritório de arquitetura. Depois dessa integração é que esse projeto já integrado vai para o projeto de estrutura. Tá? Bom, então vamos lá. Primeiro, eu tenho aqui vários modelos, tá? Vários modelos. Um prédio aí com térreo mais 4 pavimentos para ilustrar. RS reservatório superior, tá? RS reservatório superior, ok? Então veja lá, ó. Nesse primeiro eu tenho aqui um reservatório superior, a coluna de distribuição e os pavimentos. Você está vendo hidrômetro aqui? Não, aqui não tem hidrômetro. Portanto, isso aqui é uma medição coletiva, medição convencional, medição globalizada, ok? Então isso aqui é sem medição individualizada. Agora, olha só essa outra possibilidade. Aqui onde tem MIB, é medição individualizada no barrilete, tá? Veja que lá no barrilete, isso aqui é uma ilustração, né? Tá um abaixo do outro, né? Mas eu posso colocar uma colunazinha que inicialmente tem um trecho horizontal, aí coloco um ao lado do outro, isso aí vai do espaço que você tem, vai do seu projeto e desce a coluna, né? Aí veja, descem as colunas, né? Então eu tenho aqui vários hidrômetros, esses hidrômetros estão lá no barrilete, portanto eles estão lá na parte alta do prédio, tá? Então ele meio que pede uma transmissão remota e não uma leitura visual, tá? Senão o leitorista vai ter que subir até esse lugar para fazer essa medição. E esse lugar é um lugar fechado pelo síndico, quem tem acesso é só pessoa autorizada. Então, muitas vezes, se essa pessoa autorizada não estiver no local, na hora que o leitorista chegar, você passa a ter um problema, não conseguiu realizar a leitura de todo mundo. Então, aqui clama por uma medição remota, tá? E aí, a partir disso, eu desço uma coluna para cada apartamento, né? Porque depois do hidrômetro, o que eu tenho que ter é ramal. Então, essa coluna aqui, ela vai ter o mesmo dimensionamento do ramal em cada apartamento. Isso aqui é a medição individualizada lá no barrilete, né? Com um único reservatório para todo mundo, tá? Nesse outro caso, esse projeto se diferencia desse, porque aqui eu tenho uma medição individualizada também, mas não é no barrilete, é no térreo ou no subsolo, tá? Então, nesse caso, se eu não tiver espaço lá em cima, eu desço uma coluna que não ramifica para lugar nenhum, tá? É uma coluna de descida. Lá embaixo eu coloco os meus hidrômetros e a partir dele eu subo uma coluna para cada apartamento. Ok? Essa é uma terceira possibilidade. E eu tenho também a possibilidade, onde está aqui escrito MH, medidores no hall, ou seja, em cada pavimento, né? Eu tenho que ter um local para todos os medidores daquele pavimento, né? Eu tenho que ter, eu não vou sair colocando esses medidores, cada um no local no meio do hall, tá? Então eu tenho aí a coluna, aí ele ramifica, aí tem um medidor e a partir daí o ramal. Então são concepções distintas daqui para lá de medição individualizada. Tem mais, tá? Mas vamos ver aqui o seguinte, ó. Então vejamos algumas soluções. Medição nos pavimentos. Nessa imagem aqui, não sei se dá para ver, eu tenho aqui um armário, onde eu tenho uma portinha fecha, isso aqui é a janela do pavimento. Mais na frente nessa imagem tem a porta do elevador, que não está aparecendo aqui, que foi cortada, né? Aqui tem o extintor de incêndio, ó, a medição no hall, tá? Eu tenho, ó, aqui, ó, grupo de medidores com um único reservatório unificado, tá? E aqui com reservatório individualizado. Tem uma diferença, eu vou ilustrar. E aqui a duplicação de medição, que é um caso particular. A gente vai ver essas 4 possibilidades, tá? Então a medição nos pavimentos era aquela imagem, ou seja, essa imagem aqui que você já conhecia. Isso aqui é a medição nos pavimentos, tá? Ok? Tudo que está aqui já foi falado, então eu não vou perder tempo. Eu queria apenas apresentar isso daqui, tá? Bem aceita essa medição entre construtores e projetistas, porque é simples. É uma coluna única no hall, onde se instala o grupo de hidrômetros naquele pavimento. É simples, mas para operação não é. Tá? Repito, é simples, mas para operação não é. Ela é simples porque ela é confortável para o projetista, para a empresa que vai executar. Por quê? Porque ela, se eu vou pegar ali só os hidrômetros daquele pavimento, são o quê? 4 apartamentos por pavimento, eu não preciso de um local tão grande. Se eu colocar lá no térreo, eu tenho que ter um local para colocar os hidrômetros de todos os apartamentos, então eu já preciso de espaço maior,
né? Precisa de mais tubulação, então aqui é simples porque implica em menos tubulações, implica em necessidade de espaços menores, né? Um shaftzinho que você tem com espaço vazio já dá para colocar isso lá. Entretanto, você tem aqui um problema, qual seja a operação disso. Como é que vai ser feita a leitura? Aí você tem que pensar um pouco mais nisso. Isso pode implicar num custo maior ou num problema logístico maior para a concessionária ou para o próprio condomínio para realizar essas leituras, tá? Para frente. Desvantagem da medição nos pavimentos. Dificulta a leitura visual, acabei de falar, né? Demandando algum sistema remoto. Tá claro isso daí. Segundo, ocorrem furtos de águas, fraudes, gatos, aqui é a imagem de um gato, certo? Por quê? Porque o condomínio não está conseguindo controlar, não vai, cada local onde os hidrômetros estão. Então, muitas vezes, se não tiver câmera, o morador vai lá e faz o gato, lá no pavimento dele, sem ninguém ver, escondidinho, né? Então, esse tipo aqui favorece isso. E terceira desvantagem. Veja que aqui eu tenho uma imagem de um gesseiro, né? Recolocando gesso porque foi feito um serviço para a tubulação do pavimento de cima. Então, olha só, a opção pelo teto do vizinho de baixo é questionada porque dificulta as manutenções. Você tem que ter autorização do vizinho de baixo para quebrar o gesso dele, né? E aí, se você vai quebrar o gesso dele, você vai ter que consertar e deixar igual. Muitas vezes ela diz, eu não quero que quebre meu gesso não, né? Então você tem esse problema aí, é uma desvantagem, tá? Bom, então aqui eu tenho ilustrações, tá? Tá aqui a foto que tem a porta do elevador é essa, ó. Tá? Você tem um shaft onde você tem os hidrômetros e tem aqui inclusive a coluna de incêndio também, tá? Isso aqui é no pavimento. Aqui está até indicando, ó, água fria, coluna de incêndio, recalque, coluna de recalque passando aqui. Você tem um shaft onde passa todos esses sistemas, tubulação de recalque, hidrômetros daquele pavimento, coluna de incêndio, mangueira de incêndio e por aí vai, tá? Bom, outra proposta, grupo de medidores com reservatório unificado, tá? Eu vou ler aqui, tá? Aqui é um slide, é um dos poucos slides que tem mais texto, mas eu vou ter que ler para ilustrar para vocês. Em edificações mais baixas, conjuntos habitacionais, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, de baixo padrão, até 4 pavimentos, olha aí a proposta do reservatório unificado, para que ela se aplica. Tá? Então, quando eu tenho muitos blocos, por exemplo, blocos baixos, poucos pavimentos, tá? Faz a instalação de uma bateria com os hidrômetros de todo o edifício, tá? Em um só local, que pode ser uma área comum interna ou externa de fácil acesso, térreo, subsolo, garagem, lá no barrilete, pátio. Então, aqui eu tenho um prédio, tá? Aqui eu tenho um prédio, nesse exemplo, onde eu tenho uma bateria aqui com 4 hidrômetros, ó. Outra bateria com 4 hidrômetros. Que aí o cabeamento dele se junta, vem para cá, a tubulação, perdão, né? Junta, vem para cá, hidrômetro. Mesma coisa aqui, ó. Então eu tenho baterias de hidrômetros em locais diferentes no mesmo prédio, tá? Aí ele diz o seguinte, essa solução viabiliza a leitura visual, um dos fatores que contribui para a aceitação em empreendimentos de baixo padrão, que na maioria das vezes não comporta um sistema de medição remoto porque ele é muito oneroso. Tá? Então eu tenho aqui a rede da Sabesp, essa ilustração é lá da Sabesp, São Paulo, né? O ramal predial único do condomínio, muro e tal, o cavalete com o hidrômetro global. Bem aqui eu tenho o hidrômetro global. Tá? Esse hidrômetro aqui, ó, número 1 da ligação usada para aferição e controle da Sabesp, ou seja, o hidrômetro global. Tá? E aí eu tenho a caixa, o reservatório inferior, a cisterna, que manda para o superior. Tá? Aí eu tenho um outro hidrômetro aqui para medir quanta água está saindo, ou seja, ele é o global dessa turma todinha aqui, tá? Aí ele tem aqui um terceiro hidrômetro para a área comum, que aqui tem uma área comum, e hidrômetros por grupos aqui para essa turma aqui, tá? Então essa daí é a ideia, certo? Bom, a Copasa, em Minas Gerais, tem uma observação a fazer sobre isso. Olha só, a Copasa, talvez para coibir o uso de leitura visual dos hidrômetros, por todos os problemas que a leitura visual implica, logístico, risco de furto, de gato, né? Tem aceitado a leitura por grupo de medidores, somente para edifícios de até 3 pavimentos, que são minoria. Tá?
Então, assim, quer dizer, aquele hidrômetro, ele lê 4 apartamentos. Tá? Então, a sua conta é rateada entre os 4. Tá? Então, não é uma medição individualizada totalmente. Seria, a rigor, uma medição individualizada por grupos. Então, o seu grupo ali, se são 4, você pode conversar com seus 3 vizinhos, vamos ter um consumo coletivo, porque você está pagando, consumindo a mais, eu estou pagando. Ok? Essa é a ideia. Ele se aplica mais à solução individual. Então, você tem aqui um único hidrômetro, tá, para 5 apartamentos. Então, aqui, se você tem 5, 10, 15, 20, 40, ao invés de ter 40 hidrômetros, você tem 1, 2, 3, 4, 8 hidrômetros. Né? Você tem uma economia aí, ok? Acima disso, obriga a medição remota nos pavimentos. Porém, é uma opção do construtor, do condomínio, executar a medição individualizada que não seja conforme aos padrões da Copasa, ficando a cargo do condomínio ou empresa terceirizada o gerenciamento das contas individuais. Tá? Então veja como é que a legislação e como é que as concessionárias tratam esse assunto. Bom, então o grupo de medidores, na verdade, unificado, individualizado aqui, é esse outro, mas o unificado é o seguinte, é quando eu tenho geralmente um reservatório para cada hidrômetro. Isso aqui, o que é que eu tenho aqui? Vários modelos de grupos individualizados, tá? Aqui, um, outro, ok? Um, outro, e assim por diante, ok? Bom, e finalmente o grupo de medidores com reservatório individualizado. Aqui é quando eu tenho literalmente um reservatório para cada hidrômetro. O que é individualizado aqui, pessoal, não é só o hidrômetro, é o reservatório. Aqui é um reservatório para todo mundo, que é o caso mais comum, né? E aí onde eu divido um hidrômetro para cada apartamento, mas é um reservatório para todo mundo, ou nessa hipótese que eu falei aqui, é um único reservatório para todo mundo, mas eu não tenho um hidrômetro para todo mundo, nessa hipótese, tá? Então, aqui, pessoal, eu tenho um reservatório para todo mundo, mas aqui não, eu tenho um reservatório. Se você olhar para cá, aqui é o recalque, né? Mas se você olhar para cá, ele está vindo para cá. O recalque passa pelo hidrômetro, vem para cá, sobe nessa primeira e vem para esse. Aí desse distribui para esse apartamento aqui. Então você tem um reservatório com uma coluna de recalque para todo mundo e uma coluna de abastecimento para todo mundo e um hidrômetro para todo mundo. Coloque lá no seu papel e me diga no nosso encontro virtual se essa é uma solução cara ou barata. E eu vou lhe dizer, não é uma solução extrema. Então você que vai me dizer que extremo é, tá? Bom, aí vamos ler aqui. Então, outra forma de executar uma bateria de medidores é adotar um reservatório de água para cada unidade. Não é comumente utilizado devido à sua pouca viabilidade financeira. Como será instalado um reservatório de água para cada edificação, é necessário haver espaço para a colocação deles. Outro complicador é a necessidade de um sistema de bombeamento para cada um e de um reservatório inferior para cada um. Ou seja, são 4 prédios dentro de um mesmo prédio do ponto de vista dos sistemas da instalação predial de água fria. Isso aqui na prática são 4 prédios dentro de um mesmo prédio. Tá? Bem, visto isso, eu tenho o nosso último caso, que é a duplicação de medição. Eu não vou ler isso aqui, mas eu vou dizer o seguinte, como eu já falei dos hidrômetros para vocês, os hidrômetros eles têm ali uma certa capacidade, né? Se o meu consumo, seja residencial, seja industrial, tiver um valor maior do que a capacidade desses hidrômetros, como é que eu vou ter que fazer para realizar a leitura? Ora, ou eu vou ter que ter um hidrômetro maior, tá? Ou eu vou ter que fazer mais hidrômetros, aquilo que eu falei lá no começo da aula que era bem absurdo. Nesse caso é uma exceção, tanto é que está escrito aqui um caso particular, a junção, a leitura do meu consumo vai ser dada por uma leitura de 2, 3, 4 hidrômetros. Tá?
Então vejam que eu tenho aqui 2 hidrômetros, um lê alguns ambientes, o outro lê os outros ambientes. E a minha conta é a soma da leitura dos 2 hidrômetros, tá ok? Então é assim, desculpa, meu filho bateu a porta. Então é assim que eu faço, nesse caso particular, a duplicação de medição, tá bom? Pessoal, olha, eu achei muito bacana essa aula, muito bacana mesmo. Estou muito feliz de ter gravado essa aula aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês deixem aí os comentários, até no próprio YouTube também. Vamos fazer isso, tá? Me ajudem aí. Vamos, já que nós estamos promovendo o canal para as nossas aulas, vamos promover também para as pessoas que querem aprender. Se você entender que a didática é boa, então deixa lá um gostei e deixa também um comentário, né? Gostei demais dessa aula. Um forte abraço. Nos encontramos com todas as dúvidas no encontro virtual. Savabona para vocês.